Fala pessoal, eu sou o Arthur. Hoje vamos falar um pouco sobre o Racionais MCs, que é um grupo brasileiro de rap fundado em 1988. Ele é formado por Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ. É o maior grupo de rap do Brasil e ele está entre os grupos musicais mais influentes do país da música brasileira, contando com 4 álbuns na sua biblioteca: Raio-X do Brasil de 93, Sobrevivendo no Inferno de 97, Nada Como um Dia Após Outro Dia de 2002 e Cores e Valores de 2014. Hoje em dia é um grupo de muito sucesso e agora nós vamos falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais do que são eles, quem são os Racionais MCs e o que eles ajudam na nossa sociedade. Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, moro? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, que o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, bochilon, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação, pode rir. Bom, falando sobre a vida dos membros dos Racionais, antes dos Racionais, nós vamos começar falando sobre Pedro Paulo Soares Pereira, conhecido como Mano Brown. Ele foi criado por sua avó e por sua mãe em meio à pobreza e abandono do estado. Ele foi criado no Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo. E ele viveu o que milhões de jovens negros brasileiros vivem: o abandono do Estado, racismo, a violência policial e a falta de oportunidades e a luta diária pela sobrevivência. Ele não estudou essa realidade em livros, ele viveu essa realidade e a sua origem não é só um detalhe. É nômade. Eu nunca tive, a primeira casa própria que eu tive foi na Coab, então eu morei em muitos bairros. Por onde eu passei, ou eu marquei ou me marcou. Todo mundo falava de racismo, eu falava, meu, lugar mais racista que São Paulo não existe, eu moro em qualquer lugar do mundo. Até em Berlim eu moro, mano. Aqui é... Mano Brown cresceu entre futebol de várzea, o som black dos bailes e o break, e o impacto de ver seus amigos morrendo ou sendo presos. Esse menino do Capão Redondo, bairro do Zona Sul de São Paulo, se tornaria a principal voz da periferia. Bom, agora vamos falar sobre Paulo Eduardo Salvador, conhecido como Ice Blue. Ele cresceu na Vila Missionária, outra região esquecida pelas autoridades e pelo Estado. Ele começou a frequentar o hip hop como dançarino de break. Era respeitado nas ruas, ele era energético, destemido e direto. E ele começou frequentando os lendários bailes black, como Chic Show e Zimbábue. A vivência na quebrada mudou seu estilo agressivo e autêntico. E foi nos bailes que ele encontrou Mano Brown. Uma parceria histórica começou a nascer a partir desses encontros nos bailes. Bom, agora falando sobre Edivaldo Pereira Alves, conhecido como Ed Rock. Ele cresceu na Vila Áurea, na zona norte de São Paulo. Desde pequeno, ele desenvolveu uma paixão por música e leitura. E ele trabalhava desde cedo para ajudar a família, mas nas horas vagas que ele tinha, ele escrevia poemas, rimas e reflexões. Ele era calmo, analítico e quase filosófico. Ele participava de rodas de rap e bailes do morro. E suas letras profundas mais tarde se tornariam uma das assinaturas do Racionais. Bom, agora falando sobre Kleber Geraldo Lely Simões, o KLJ. Ele nasceu na Vila Mazei, na Zona Norte, e era diferente dos outros. Ele se apaixonou cedo pela música como um estudo. Ele colecionava discos, observava DJs norte-americanos e treinava técnicas de mixagem. Ele era DJ profissional antes mesmo do grupo existir, e o KLJ trouxe uma visão musical, precisão e cuidado técnico. Ele seria meio que o arquiteto sonoro dos Racionais para que eles se organizassem musicalmente. Foi nos encontros de nascentes do movimento do hip-hop paulista, na São Bento, nos bailes da cidade, onde os 4 se cruzaram. As rimas improvisadas, rodas de break, DJs e MCs, a cultura negra se fortalecia nas ruas. Então o Mano Brown e o Blue formaram uma dupla. Logo depois veio o Ed Rock e depois veio o KLJ, que completou a formação. Então assim nasceu o embrião dos Racionais, o embrião do que seria o grupo Racionais MC. Uma entrevista do Ice-T falando que quando ele era muito novo, ele parecia um cachorro louco. Quando soltava ele saia mordendo tudo. Eu era assim também. Hoje, a gente tem que ser mais estrategista, mais inteligente. O mundo hoje exige mais inteligência, mais reflexão. O grupo, começou participando, com algumas participações em batalhas de rima na estação São Bento, em São Paulo, fazendo algumas batalhas de rimas, algumas apresentações em
periféricos, né? Eles se apresentavam lá e começaram já a gravar suas primeiras demos, né? Suas primeiras músicas que inclusive mais tarde vieram a vir também a ser suas músicas mais conhecidas também. Bom, também teve a definição do nome Racionais, né? Que eles quiseram transmitir uma seriedade, né? Eles escolheram esse nome, Racionais, exatamente para contrapor, né, aquele estereótipo de irracionalidade, né, atribuído à juventude periférica da época. Né? Aí, né, MCs, por causa da sigla do termo do hip hop lá, né, que é Master of Ceremony, né, que é o termo usado no hip hop para os rappers, né. O grupo surgiu quando a cena do hip hop paulistano se organizava em torno de estações de metrôs, né. A violência urbana atingia níveis críticos nas periferias. O movimento negro, né, o movimento negro, né, se reorganizava após um Brasil ditadura, né, pós-ditadura. A juventude periférica buscava novas formas de expressão. Então, meio que essa origem específica explica porque os Racionais MCs desenvolveram uma estética única, né? Misturando a crueza da realidade periférica e com algumas postura pedagógica, querendo ou não, né? O grande primeiro show do grupo foi em 1991, onde eles abriram o show do pioneiro Público Enemy, um dos mais famosos grupos de hip hop americano no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Abriu o show para eles no ginásio do Ibirapuera, um local de grande porte e visibilidade em São Paulo, tirou os Racionais do circuito exclusivo de bailes, hip hop, de periferia e os colocou diante de um público que era tanto de fãs do rap internacional quanto de outras classes sociais e bairros da cidade. A história sobre o show é contada pelos próprios integrantes como um misto de organização e invasão. Os membros do Racionais, grandes fãs do Public Enemy, foram ao hotel onde o grupo estava hospedado. Eles conseguiram interagir e até receberam um convite informal para participar do evento. Porém, os organizadores do evento brasileiro inicialmente recusaram a participação do Racionais, dizendo que não trabalhavam com nomes, referindo-se ao fato de o grupo ainda não ser o nome comercialmente estabelecido. Com isso, determinados a aproveitar a chance, o grupo e amigos, agindo com convicção de que não tinha nada a perder, forçaram a entrada no palco e fizeram sua apresentação de forma improvisada, ou no mínimo sob forte pressão. Em entrevista, Ice Blue chegou a refletir, abre aspas, se a gente não invadisse o show do Public Enemy, não teria chegado lá. Por isso, muitas vezes quando eu via os moleques invadindo o show do Racionais, eu falava que era a única forma de eles chegarem. E eu questionava, ao mesmo tempo que virava baderna, foi um desses moleques também, fecha aspas. No palco do Ibirapuera, eles levaram uma mensagem que já haviam gravado na coletânea Consciência Black Volume 1, em 1989. Pânico na Zona Sul, uma das faixas que expressava a realidade dura e a violência das periferias de São Paulo, e tempos difíceis. Outra música com a lírica incisiva sobre a vida e a luta da juventude negra. O sucesso e a repercussão dessas performances ajudaram a pavimentar o caminho para o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, Holocausto Urbano, em 1992, consolidando a voz e a atitude que se tornaria a marca registrada dos Racionais. Os desafios para a consolidação do grupo. Os Racionais MCs enfrentaram diversos e significativos desafios para a sua consolidação como o maior grupo de rap do Brasil, como a discriminação e racismo estrutural. O grupo surgiu em um contexto de intensa desigualdade social, racismo e violência nas periferias de São Paulo. O racismo estrutural da sociedade brasileira dificultou a aceitação e o reconhecimento de um grupo formado por jovens negros da periferia que denunciavam abertamente essa realidade. Marginalização do gênero rap e hip hop. No início, o rap e hip hop eram movimentos culturais marginalizados e frequentemente associados à violência e à criminalidade. Isso impôs uma barreira para que a música dos Racionais fosse vista como arte e fosse aceita nos grandes veículos da mídia. E o conteúdo das letras. As letras do grupo sempre foram de um discurso duro, direto e crítico,
abordando temas como opressão policial, racismo, miséria, exclusão social e a violência do cotidiano. Esse teor, embora essencial para a identificação com o público periférico, gerou resistência e desconforto nos setores mais conservadores da sociedade e na grande mídia. Você me deu uma segunda vida. E se tratando de Racionais, eu não tenho saudade de nada do que já foi. Eu gosto de música antiga, discoteca, funk, papá, mas do Racionais eu gosto de agora, não do que era. O povo nosso era muito desorientado, muito manso, muito entregue à própria sorte, né? Então, conforme as ideias começaram a direcionar, aí começou a ficar perigoso. Que é o que os caras falavam de politizar o povo, né? De deixar o povo articulado e tal. Falando, bom, é isso mesmo? Então tá bom, né? Tá articulando o povo? Tá. Ah, então vamos continuar, tá bom. Vai ser bom pro povo? Vai. Hoje em dia, você acha que articular tá bom? Não, tá ruim. Por isso que eu tô pegando leve. Os ataques contra o grupo foram de parte da população e da mídia. Parte da população acusava os Racionais de glamorizar ou romantizar o crime, já que as suas letras falavam sobre droga, carros roubados e violência. Mas esses ataques não passavam de uma má interpretação e de um exemplo de uma leitura superficial que tiveram das letras do grupo, e que não consideravam o contexto social das músicas em que elas foram feitas. Que na verdade, o seu real objetivo era criticar a realidade em que muitos viviam, como na música Diário de um Detento, em que ele conta a história de um prisioneiro, e também a realidade de muitas crianças e adolescentes, que não tiveram outra escolha. Além disso, a grande parte da mídia tentava censurar o grupo, não transmitindo as músicas deles no rádio, com o argumento de que as letras não se encaixavam no padrão, que as músicas eram violentas e que muito longas também. Também, assim, derrubando o vídeo deles, falando que os clipes deles eram violentos, como por exemplo também o vídeo Diário de um Detento, em que teve uma polêmica que quando foi exibido na MTV, derrubaram o clipe, também não transmitindo mais em grandes TV. Em contrapartida, os Racionais também não procuravam as grandes TV, pois não queriam que a mídia distorcesse as letras de suas músicas e as suas visões sobre a realidade, além de falarem que nesse caminho seria apenas mais um grupo de rap para vender, do que fazer um rap para protestar. Uma frase que resume a opinião do grupo sobre a mídia é: se a mídia não nos representa, então a gente não precisa dela. O que quer dizer que se a mídia não se encaixa no padrão do grupo, então eles não precisam dessa mídia para tentar se envolver e crescer. Um exemplo desses ataques é quando os Racionais e MCs foram rotulados pela mídia durante os anos 90, como os 4 negros mais perigosos do Brasil, por conta de suas letras e da sua postura protestante. Era uma banda que se comportava como gangue. Nunca foi uma empresa. O dinheiro chegava, era repartido que nem assalto. Por cada sumia com o seu dinheiro, ninguém investia em nada. Chegava na segunda-feira, eu e o Blue colocava todos os pacotes de dinheiro assim, as armas assim, o celular, os bip assim, tirava faia. Tá foda. Tirava foto. Bem, agora falando sobre a relevância do grupo Racionais. Antes do Racionais, a periferia ela aparecia apenas em páginas de polícia, página policial. E ninguém falava sobre a luta diária, dos sonhos e do abandono que essa população sofria. Então o jovem negro periférico não se via na TV, nas músicas, nem nos livros. Era como se milhões de pessoas simplesmente não existissem. Então o rap virou microfone. Esse microfone caiu nas mãos de quem realmente tinha algo a dizer. Os Racionais deram à juventude negra algo que a sociedade negava: identidade, orgulho e espelho. Eles mostravam como jovem de quebrada que ele não é estatística, é poeta, é pensador e é sobrevivente. Pela primeira vez, milhões de pessoas se enxergaram em alguém que falava como eles, que vivia como eles e que sangrava como eles. Enquanto a música brasileira repetia a fórmula, Racionais fez do rap algo político. Suas letras denunciaram o que o Brasil insistia em esconder. Os artistas alcançaram o que Racionais alcançou. Transformaram música em literatura oficial de um país. Sobrevivendo o inferno está em escolas, universidades, vestibulares. O rap, antes tratado como algo marginal, se tornou objeto de estudo, de reflexão e de respeito. Racionais não só fizeram história, eles entraram para os livros de história.
Cada artista brasileiro que coloca consciência na música carrega um pedaço de Racionais com si. Do rap ao funk, do pop ao samba. A influência deles está em tudo. Eles abriram porta para uma geração inteira, que hoje transforma a dor em arte, que transforma a revolta em rima e que transforma a resistência em cultura. O Brasil sempre contou a si mesmo uma história perfeita, um país sem dor, acolhedor e igualitário. Mas os Racionais rasgaram esse disfarce e mostraram o abismo do Brasil da TV e o Brasil que realmente existe nas ruas. Eles obrigaram um país a se olhar no espelho e finalmente enxergar as próprias feridas. Em um mercado em que tenta moldar artistas, os Racionais escolheram não se curvar, recusaram contrato, recusaram tendências e recusaram ser um produto, provando que é possível ser gigante sem abrir mão de princípios. E essa postura inspirou todos os artistas que vieram depois. Em tempos e tempos fica muito difícil o rap. Quase que morre, né? Vai ficar agonizando por aparelhos. O rap é assim, que nem o Santos. Tem época que agoniza, quase morre, quando volta, pá! A leitura obrigatória da Unicamp para o vestibular de 2020 inclui um álbum e um livro Sobrevivendo no Inferno, que aparece como uma obra textual no gênero poesia. De acordo com o material de leitura da Unicamp, os temas do álbum e do livro são a violência policial e a opressão, que no caso seria o sistema da cadeia, os presos, né, as vidas dos presos e também do uso da força policial, a desigualdade social e o racismo estrutural, que seria falar sobre a vida na periferia e na condição precária em que muitos vivem, drogas, tráfico e sedução do consumo, que seria falar sobre o caminho da fuga, né, sobre as coisas ilícitas, sobre drogas e algo assim. Também fala dos sonhos destruídos das crianças, né, que quando as crianças nascem também elas têm sonho e elas têm um choque de realidade quando crescem. E também fala sobre o sistema capitalista, a religiosidade e a espiritualidade. Algumas músicas falam sobre as crenças, a religião e também a perspectiva espiritual do grupo. Segundo a Unicamp, esse álbum foi incluso para aproximar os vestibulantes de uma leitura de um mundo realista, já que os textos são artísticos, sociais e políticos. A Unicamp concedeu aos Racionais o título Doutor Honoris Causa, por conta do conhecimento à sua importância cultural, política e educacional, cujo dialoga com o racismo, a desigualdade e a violência social. O primeiro livro do grupo, o livro Sobrevivendo no Inferno, foi publicado em 2018, e a obra traz a transcrição literária do álbum com o mesmo nome, publicado em 1997, que é até hoje o maior sucesso dos Racionais, e também o mais polêmico, com músicas de protesto e denúncia contra perseguições da sociedade e das autoridades a pessoas pobres e negras da periferia. Junto com as letras das músicas, você tem fotos do grupo e uma introdução crítica, que relaciona as músicas com o contexto sociocultural abordado. Atualmente, o grupo continua ativo, com shows, lançamentos e projetos. Inclusive, em 2022, já participaram de grandes eventos, como por exemplo o Rock in Rio, e nesse ano anunciaram a chegada de um novo álbum com 36 faixas em homenagem aos seus 36 anos de carreira. Álbum esse que está previsto para ser lançado até o final de 2025. Fora do grupo já existem projetos solo, como por exemplo o podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown, que se destaca por promover diálogos profundos com convidados de diversas áreas, como política, cultura e esporte. O que é clara e salgada, cabe em um olho, pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, todo desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes e mudanas, e o espinho da flor, tu é que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, me fez sofrer, que me julguei forte, eu que me senti. Serei fraco quando outra delas vi. Se o barato é louco, o processo é lento no momento. Deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta ser durão e o coração ser vulnerável. Vento, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta. Febre sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é seu ganhão pra eternidade. Diz que o homem não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Jesus chorou.